E o tema da mensagem desta noite aponta para algo que merece toda a nossa atenção e nosso destaque, uma vez que a grandeza de Jesus não está nas manifestações grandes que Jesus fez, únicas, exclusivas e sinalizadoras do poder de Deus e da presença de Deus. É claro que Jesus acalmar o mar no momento de tempestade é algo surpreendente, incomparável, algo magnífico, muito grande. É claro que Jesus dar vista a um cego de nascença, algo jamais visto pelas pessoas, pelos religiosos que poderiam certificar-se de que aquele milagre era um milagre mesmo, é grande, é imenso. É claro que mandar uma legião de demônios sobre os porcos e jogar estes no meio do abismo é algo incomparável, algo magnífico. Mas a grandeza de Jesus está justamente no que ele fez e que apontou não para a grandeza, mas para a pequenez. A grandeza de Jesus está não naquilo que deixou os homens boquiabertos, maravilhados por quão grande, quão forte, quão poderoso, quão incomparável ele é, mas está naquilo que mostrou quão humilhado, quão envergonhado, quão desprezado, quão cuspido, quão objeto de desprezo dos homens, ele se colocou em condição de ser. O mais rejeitado entre os homens, cantou o ministério de louvor. E diante dessa realidade, a grandeza de Jesus está não no fato do poder que ele era desde a fundação do mundo, não na grandeza, não na adoração dos anjos, mas na realidade dele ter se esvaziado e ido ao encontro de cada um dos seres humanos para entender, para viver, para sentir, para se identificar com os mortais. E a Bíblia diz que ele se sujeitou à vontade de Deus que se manifestou na forma de desprezo, se sujeitou a ponto de se reconhecer como alguém abandonado e desamparado. Deus meu, por que me desamparastes? Se sujeitou ao ponto das pessoas tratá-lo como um trapo, como um lixo, como alguém desprezível, palavra já utilizada nesta noite. Sujeitar-se é algo que não é natural para os homens. Sujeitar-se esconde, talvez, inclusive, algumas discussões na sua casa, algumas crises conjugais. Sujeitar-se esconde, na verdade, a condição que colocam os homens uns contra os outros. E estando uns contra os outros, por não se sujeitar, a guerra se propaga. Por não haver a sujeição de alguém que abre mão, que perde para ganhar um valor tão precioso para o cristianismo, perder para ganhar. O mundo fica fora de controle. Então, um líder da América Latina faz a sugestão para um líder da Ucrânia, o líder da Ucrânia dá risada, fala: você não é ninguém, e como que eu vou perder parte do meu território para nós encontrarmos a paz? Aí um líder americano entra no circuito e fala assim: não, você não só vai perder o território, como você também tem que pagar o que você deve para a gente, porque a gente já mandou muito soldado para aí, e você vai perder o território e ainda vai ter que dar todas as suas reservas mineral para nós. E aí eles, numa conversa que deveria ser de homens inteligentes, civilizados, com todos os critérios e todas as etiquetas diplomáticas, você tem então uma discussão que parece uma discussão de meninos, e é utilizado então o termo: estamos às beiras, às margens da Terceira Guerra Mundial. Por quê?
Porque falando em geopolítica, a gente fala que não há disposição de se sujeitar. E como a gente influencia muito pouco, ou talvez nada em geopolítica, em nós há muitas vezes raízes de orgulho, raízes de prepotência, arrogância, desejos de dar a última palavra, de fazer as regras. E a nossa vida também fica fora de controle quando a gente não se sujeita. E inclusive nas relações conjugais, quando se traz o verso bíblico, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, é muito frequente que se torça o nariz. E é muito frequente que se torça o nariz porque algumas vezes os homens de maneira machista e paternalista usam esse versículo de uma maneira desonesta, isoladamente. Esquecem de pegar o versículo antes, quando diz em Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Maridos, sujeitem-se amando as mulheres. Mulheres, sujeitem-se sendo submissas. Empregados, sujeitem-se aos seus patrões. Patrões, sujeitem-se aos seus empregados, tratando-os com dignidade. Filhos, sujeitem-se aos pais. Pais, sujeitem-se aos filhos, não irritando a eles. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada de uma maneira séria, sem nenhum tipo de viés, de ideologia, sem puxar a brasa para a nossa sardinha, nós descobrimos, irmãos, que o orgulho precede a queda. E a condição de não se sujeitar nega a nossa condição de imagem e semelhança de Deus, de imitadores de Cristo, como usou o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos esse anúncio de guerra, e quando a gente começa a pensar em exemplos de pessoas que não se sujeitam, e que você olha para mim e fala, é isso mesmo, pastor, é orgulhoso, é isso mesmo, é indisposto para a paz, é isso mesmo, e eu vivo isso na minha própria casa. E quando você inclusive olha para você e fala, pastor, é mesmo, eu sou mandona, hein? Ixi, eu tenho um gênio ruim. Você pode pensar que as coisas estão fora de controle. Você pode achar que as coisas então estão perdidas, que não há esperança, que não tem saída para nós. Mas eu venho aqui afirmar para você nesta noite, com toda certeza e com toda tranquilidade, que sob o domínio do Espírito Santo tem controle sim. Tem uma saída sim e tem transformação sim. E tem o verdadeiro exemplo na pessoa bendita de Cristo Jesus, sobre o qual quero ler com você em Hebreus capítulo 2, começando no verso número 5, Hebreus capítulo 2, leitura que se estende do verso 5 ao verso 10, porque, acredite, está tudo sob controle, diante do Deus que reina sobre a história. Hebreus capítulo 2, versículo número 5, a Bíblia diz que além disso, não foi aos anjos dado o privilégio de governar sobre o mundo futuro, que foi referido nos versos anteriores. Porque em lugar algum Deus disse para os anjos, quem é o simples mortal para que pense nele? Quem é o filho do homem para que com ele se importe? E, no entanto, por um pouco de tempo, o fizestes um pouco menor que os anjos, e o coroastes de glória e honra. Tu lhe destes autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda nós não vemos que tudo está submetido à autoridade de Cristo. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouquinho menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e de honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos nós.
Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos para a glória através de Cristo Jesus. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele se tornasse o líder perfeito para conduzir-nos à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe o que foi lido e a verdade declarada nesse texto bíblico? Percebe a grandeza do ensino presente no livro de Hebreus, que já começou a dizer que Jesus é maior do que os anjos, que Jesus é o autor da nossa salvação, que Jesus é a esperança viva, mas que por um tempo foi feito menor do que os anjos. Por um tempo foi feito desprezível entre os homens, por um tempo, para anunciar a chegada do reino de Deus, para fazer eco com a fala de João, é chegado o reino de Deus. Ele se submete, e ele anda no território poerento da Palestina, e ele sofre por nós, e ele vive a nossa vida, e como cantávamos tempos atrás, ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. E assim, este reino que é chegado com a chegada de Jesus, que é aperfeiçoado à medida que o seu povo vem se fortalecendo, entendendo a Ele e se sujeitando mais e mais a Ele, esse reino que é desejado por aqueles que são deles e dizem: Maranata, vem Senhor Jesus, esse reino que por ser desejado por nós, faz parte da nossa oração dizer: venha a nós o vosso reino. O reino chegou, mas ainda não se concluiu, nós já temos, mas ainda não vemos, já sentimos um gostinho, mas ainda não nos deliciamos. Por quê? Porque estamos neste mundo, onde as pessoas não se sujeitam, mas estamos ao mesmo tempo, debaixo da onipotente mão do Senhor, do Deus vivo, aprendendo a nos sujeitar, para assim como Ele se sujeitou e conquistou a sua posição mais alta, e agora está sentado à destra do Pai, nós que nos sujeitamos, nos assentaremos também junto com Ele, e com Ele nós também reinaremos. A verdade bíblica é que há um reino que está se estabelecendo, o reino de Deus, de justiça e paz, diz Romanos capítulo 8, um reino de gloriosas promessas, um reino que não é comida e nem bebida, é um reino muito maior, porque o próprio Senhor é o Rei, que reina soberanamente. E a nossa certeza, como crentes em Cristo Jesus, é que quando este reino estiver concluído, tudo se submeterá a Ele. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A regra é clara, o reino chegou, a regra é clara, o reino tem um rei que é Jesus, a regra é clara, estamos no meio de um processo, a regra é clara, esse dia de conclusão do reino está breve, está prestes a chegar, e nesse dia serão separados os que são dele e dos que não são dele, os que servem dos que não servem a Deus, os que se renderam, os que se sujeitaram sobre as mãos do Senhor, daqueles que o desprezaram e disseram: vou viver a minha vida por minha conta e por meu risco. O Senhor é o nosso Rei e conquistou essa posição através da obediência. Ainda assim, você pode estar em dúvida, dizendo: será, pastor? Não está parecendo não, hein? Está parecendo não, o negócio está feio. Será, pastor? Até o clima está fora de controle, no tempo que é para fazer frio faz calor. Será, pastor? Em meio a tanta desobediência, será que nas imagens das festas desses dias, será que Jesus está no controle? Será? No corpo do texto está a explicação. Nós lemos? No versículo número 8 está dito: nós ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas.
ainda não são perceptíveis a nós, mas elas estão tomando forma, as peças estão se encaixando, o cenário está sendo montado, e nesse encaixe e nessa organização da história, é fundamental que você tome posição, é fundamental que você entenda a lógica do reino de Deus, entenda que sim, já está sujeito a Ele. O inimigo das nossas almas tem uma atuação hoje que lembra muito como eram criados os cachorros na minha casa. Os cachorros, eu não sei se você sabe, mas tinha um tempo que o cachorro não tomava remédio. Tinha tempo que os cachorros comiam uns matos, né? Você soltava ele, já comia uns matos e ele sarava. Tinha uns tempos que os cachorros não comiam ração, que a gente não comia, a gente raspava na latinha de goiabada e os cachorros comiam. Eram os cachorros tristes, o sindicato dos cachorros iam processar minha família, se fosse hoje, a Sociedade Protetora dos Animais. E naquele tempo, o cachorro de casa, na lateral de casa, tinha o caminho por onde o carro descia, e tinha lá um parafuso, um prego, no canto da parede, e um arame esticado, e outro prego, como se fosse um varal invertido, e naquele arame tinha uma argola e uma corrente, e o cachorro corria para lá, preso na corrente, que está preso na coleira, que está preso no arame, e ele está correndo, como se fosse uma cortina, e está voltando, e ele está achando que ele está livre. E é exatamente assim, irmãos, que as forças do mal estão hoje. O príncipe desse mundo, as hostes do mal, elas têm o que nós chamamos na engenharia de um grau de liberdade, mas elas não estão livres. O mal tem sim condição de correr por um espaço, de pegar aqueles que estão vulneráveis, que estão entregues, que estão fazendo pacto com ele, que estão com a vida aberta para os demônios e todas as suas manifestações. E olha, deixe-me falar um segredo para você, uma coisa que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Ele anda como um leão, ele não é um leão, ele anda como um leão. E até mesmo aqueles que estão às portas da salvação, se não estiverem vigilantes, mesmo com Deus falando ao coração, mas porque não tomam uma decisão e não se posicionam, podem ser presas fáceis para essas forças do mal. Então, o que eu estou dizendo para você é que Jesus já reina. As forças espirituais do mal não são maiores do que Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal, e o Senhor tem todo o poder. Foi-me dado todo o poder sobre os céus e a terra, disse Jesus. Ele tem todo o poder. E em Colossenses, a Bíblia diz, no capítulo número 2, versículo número 15, que quando Jesus vence na cruz do Calvário, é como se ele fizesse a exposição, expusesse, o verbo que eu estava procurando, expusesse toda a maldade, todos os principados, todas as potestades, dizendo: eu venci. A vitória do Senhor Jesus é única, irmãos, definitiva e incomparável. Ele já venceu as forças do mal. O mal está sujeito a ele. Vai até onde ele permite. A história está sujeita a ele. Tudo que foi prometido por Deus em Cristo Jesus se cumpre. E as promessas, as profecias, as passagens bíblicas, tudo vai se cumprindo, a história está sujeita a ele. A morte, naquele grito de guerra do apóstolo Paulo, tão maravilhoso, que é tão forte dentro dos nossos corações, quando aquele homem já idoso, prestes a passar pelo martírio, ele diz: onde é que está a morte, sua vitória? Onde é que está o seu arguilhão? Esse corpo morre, mas o espírito vive.
O pó volta à terra como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. A morte não vai me levar preso, não vai me levar cativo, não terá domínio sobre mim. Tudo está sujeito a Jesus, irmãos. E por que tudo está sujeito a Ele? Porque Ele se sujeitou à vontade do Pai. Você precisa entender essa lógica hoje. Essa é a grande lição dessa noite. Jesus está no trono porque Ele se sujeitou a Deus. Porque Ele se sujeitou, tudo está sujeito a Ele. Porque Ele se sujeitou, tudo ainda muito mais estará sujeito a Ele à medida que a história vai se cumprindo. Por isso, o texto bíblico diz que todas as coisas. Por isso, o texto bíblico diz que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É claro que essa questão que eu já citei, do já e do ainda não, ainda é muito viva e muito presente. Mas você entende com facilidade que uma guerra é feita de muitas batalhas. Então, a vitória final é de Jesus, mas nós estamos no meio de algumas batalhas, e algumas batalhas deixarão feridos, machucados, e algumas batalhas farão desgastes, e algumas batalhas exigirão de nós. E algumas batalhas vão parecer que a gente perdeu a guerra, mas não perdeu, porque Jesus está sentado no trono, irmãos. É claro que Ele já reina, mas o mundo ainda não o reconhece. O mundo ainda não percebe a sua grandeza, e o mundo ainda não se prostra a Ele, não o reconhece como rei. E como não o reconhece, não o adora. E como não o adora, se perde nas suas próprias paixões, nas suas próprias vaidades. É claro que a vitória já está conquistada na cruz do Calvário, mas ela ainda não está manifesta. Ainda não podemos cantar o hino final, e por enquanto ainda somos aquilo que se chama igreja militante. Da onde vem a palavra militar? A igreja que ainda está lutando contra os vícios, lutando contra as maldades, lutando para as famílias ficarem. Somos a igreja militante, mas em breve tempo seremos a igreja triunfante, vitoriosa, na certeza que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Foi assim que li para você e quero ler novamente. Jesus está naquela posição em que diante dele tudo foi sujeito, todas as coisas foram, diz o versículo número 8, sujeitas debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. É possível que você pergunte assim: pastor, então, se Cristo venceu e eu sou de Cristo, eu vou vencer também. Vai. Quer dizer então, pastor, que se todas as coisas estão sujeitas aos pés de Cristo, nós desfrutaremos com Ele? Sim. Quer dizer então, pastor, que haverá um momento final na história que as coisas se organizam? Sim. E a pergunta que está na tela para você é se você quer, assim como Jesus teve autoridade sobre todas as coisas, se você quer ter autoridade sobre as circunstâncias da sua vida, não ser escravo das circunstâncias. Observe o que eu estou dizendo, preste atenção e não se perca na mensagem para que fique muito claro. Eu não estou dizendo para você que você terá autoridade e vai declarar que nenhum mal pode te atingir, ou que você tem autoridade que faz de você um crente blindado, ou qualquer... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você terá autoridade sobre as circunstâncias. As circunstâncias negativas não te dominarão.
elas não ditarão os seus sentimentos. As circunstâncias negativas não farão com que as suas escolhas sejam indevidas. Você não terá coragem de dizer assim: ah, pastor, eu escolhi isso porque eu não tive alternativa. Não. As circunstâncias serão enfrentadas, encaradas de frente com dignidade. E algumas delas podem inclusive nos arrastar à morte, irmãos. Mas nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que aqueles que não negaram ao Senhor, o Senhor, pois foi assim que Ele prometeu e é assim que está no Evangelho: eu não negarei a eles diante do meu Pai. Precisamos voltar ao velho Evangelho e por isso, a autoridade de Jesus, que diante das circunstâncias não deixou a amargura tomar conta do seu coração, que diante das circunstâncias da cruz do Calvário, teve momentos de cuidado: João, cuida da minha mãe. Teve momentos de grandeza: Pai, perdoa-lhes o pecado. Teve momentos de oportunidade: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Teve momentos de doçura em meio à amargura dos homens. Fará com que eu e você sejamos pessoas que com essa mesma natureza, não escapemos da cruz, mas enfrentemos a cruz e dela façamos brotar coisas boas, das quais Deus se orgulha de nós, das quais Deus se alegra conosco, das quais somos habilitados, com as quais a ouvir a declaração: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você quer ser essa pessoa que alegra o coração de Deus, que abençoa pessoas, que fazem diferença, que faz o sacrifício de Jesus ter valido a pena? Então aprenda, exercite, ore, clame, busque a Deus para se sujeitar mais a Deus. Os textos de Tiago, os textos de 1 Pedro enfatizam essa realidade: sujeitai-vos, pois, sob a onipotente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Sujeição é a linguagem do cristão que aprendeu com o seu Senhor, que se sujeitou ao Pai, se sujeitou ao ponto de ser humilhado, se sujeitou ao ponto de ser chicoteado, se sujeitou ao ponto de ser desprezado. Ele se sujeitou e por isso agora está no trono. Nós também, irmãos, devemos nos sujeitar ao Senhor, e essa é a garantia da nossa grande vitória, que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário para nós. A vitória de não entrar em contradição. Os caminhos de sujeição do Senhor Jesus, chamados tecnicamente de kenosis. Quando você ouvir essa palavra kenosis, ela aponta para o esvaziamento. Jesus, como nós cantávamos, da sua glória celestial, veio Jesus aqui. Fazem com que Ele desça do trono da sua glória. E agora, sem nenhum tipo de farsa, sem nenhum tipo de conchavo, nenhum tipo, irmão, de jeitinho. Não, Jesus vem com carne como a nossa, com sangue como o nosso. E aqueles que odiavam os cristãos no primeiro século, chamados gnósticos, entre as seitas que brotaram entre eles, uma delas dizia: não, isso aí foi uma farsa. Jesus não foi homem não, ele era um fantasma só, que estava materializado. Então, para cada chicotada ele não sentiu nada. Mentira! Ele sentiu, ele sofreu, ele chorou, ele teve fome, ele se identificou com aquilo que nós nos identificamos. Ele foi ofendido, humilhado. O mais miserável entre os homens foi cantado aqui nessa noite. Ele se sujeitou a uma posição inferior. Por isso que o texto diz que ele foi feito por um tempo menor que os anjos, menor entre os homens, passando por sofrimento, diz o verso número 10, encarando a morte, gemendo diante do Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Quando ele fica face a face com a morte e arrastado para as regiões mais profundas da terra. E ali, pela primeira vez, a Trindade se desconecta, e pela primeira vez, a verdade que está nas páginas da Bíblia Sagrada, de que Deus odeia o pecado, faz com que por um breve tempo,
quando todos os nossos pecados vêm recaindo sobre Jesus, recaindo, faz com que o Pai vire a cara, não consiga encarar, porque Ele não se mistura com o pecado. Deus odeia o pecado, e Ele vira a cara para o próprio Filho, e o Filho sente-se abandonado pelo Pai, e Ele diz: Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque os nossos pecados, sobre Ele, os pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, criaram uma barreira entre pai e filho por um curto espaço de tempo, porque enquanto aqueles pecados estão revestindo a Jesus, cobrindo a Jesus, e quando Ele dá o último suspiro, a situação se reverte, e Ele vence a morte na obediência, e é na manhã de Páscoa trazido à vida para o testemunho de que Ele venceu. E ainda que o sorriso do inferno tenha durado um curto espaço de tempo, por não saber o final da história, e poder dizer, o diabo e seus anjos, vencemos, matamos o Filho de Deus, a grande surpresa da ressurreição, irmãos, é que Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque Ele vive, nós bem sabemos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que vivo está. Ele venceu, irmãos, porque Ele se sujeitou à morte, se sujeitou à cruz, se sujeitou à humilhação, se sujeitou ao desprezo, se sujeitou à ignomínia, se sujeitou, e na sua obediência Ele agradou o Pai. E eu e você, nessa noite, também somos convidados a isso. As pessoas antigas usavam a expressão topetudo. Quem tem um topete. Essa expressão, ela apontava para a pessoa que era arrogante, que era soberba. Pessoa que não se sujeitava a ninguém, não aceitava conselhos. E sabe, irmãos, essa lógica espiritual tão profunda que eu estou pregando para você nessa noite, ela se aplica também para situações do dia a dia, para a nossa vida. Será que a sua vida não está patinando um pouco, porque você é topetudo? Será que esse seu topete não está impedindo você de conquistas? Não está fazendo de você uma pessoa nojenta, que não se mistura, que não obedece, que não se sujeita? Será que essa sua condição de não se sujeitar a nada e nem a ninguém está afastando você de pessoas? Será que essa condição não está afastando você de Deus? Talvez seu topete esteja impedindo você de ir mais longe, atrapalhando suas conquistas, criando uma barreira, porque você acha que é do seu jeito, acha que é do seu tempo, acha que é da sua hora, acha que isso aí não tem nada a ver. Com muita frequência eu falo sobre o oficial chamado Naamã, que quando estava muito prestes de receber a sua cura, seguindo a dica que uma empregada lhe deu, ele fala: isso aí, vou fazer isso, na minha terra tem rios muito melhores, esse homem de Deus está mandando eu mergulhar nesse rio barrento aí, os rios da minha terra são muito melhores. No seu orgulho de oficial militar, na sua patente, na sua posição, por um triz, ele fica sem a sua bênção. Por um triz, ele fica sem a cura da lepra. Por um triz. Uma voz de consciência gritou lá: Senhor, se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, você não faria. Ele está pedindo uma coisa fácil para você. Rapaz, você já está aí, mergulha 7 vezes. A passagem bíblica que fala de Naamã
não está aqui para falar para a gente de campanha de 7 voltas, não está aqui para falar para a gente de 7 qualquer coisa. Está aqui para falar para a gente da necessidade da gente se humilhar, se sujeitar, de quando a voz de Deus nos pedir, a gente obedecer. Está aqui para nos ensinar a não fazer as coisas do nosso jeito, porque senão a gente quer criar um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus que gosta de quem a gente gosta, um Deus que ouve a música que a gente ouve, um Deus que vai aonde a gente vai, que come a comida que a gente come, e devagarinho a gente vai desenhando esse Deusinho, que no fundo nem Deus é, sou eu projetado, é uma projeção minha em algo, e a ordem se inverte, e o Senhor fala, sujeite-se ao Senhor, nas coisas simples. Se Ele tivesse pedido para você uma coisa difícil, você não faria. Se Ele tivesse pedindo para você uma coisa que você tivesse que se sacrificar, que subir uma escadaria de joelho, que fizesse alguma coisa, você não faria. Ele está pedindo uma coisa simples. Filho meu, dai-me o teu coração. Está pedindo uma coisa simples. Você não faz. Sujeite-se a Deus, porque Jesus sujeitou-se à vontade do Pai, e na obediência, e de acordo com a sua tradução, Hebreus capítulo 2 vai dizer que pela obediência ele foi aperfeiçoado, pela obediência ele foi aperfeiçoado, ele é Deus, irmãos, perfeito, completo, único, onipotente, onisciente, onipresente, mas ainda assim, quando ele obedece, ele agrada ao Pai, quando ele obedece, ele cresce, quando ele obedece, ele envergonha todas as forças do mal, quando ele obedece, ele serve de exemplo para nós, e nos chama esta noite, para obedecê-lo também, para nos sujeitarmos também. A minha fala, pelo menos nesse primeiro momento, termina com uma pergunta que você precisa responder, e só você pode responder, e você não deverá responder para mim, não se preocupe que eu não pedirei para você responder para mim, mas você precisa obrigatoriamente responder para você. Abaixe sua cabeça por um instante que eu farei essa pergunta, que você, num tempo de meditação e de verdade no seu coração, responderá. O Pai pediu ao Filho que morresse em nosso lugar. E o Filho foi obediente e morreu a morte de cruz. A pergunta que você precisa responder para você mesmo é a seguinte: o que Deus pediu para você que você está adiando? O que Deus pediu para você que você não fez? Talvez você não tenha coragem de dizer, esse Deus não está com nada não, isso eu vou viver a vida do meu jeito. Você não tem coragem de dizer para Deus que Ele não está com nada, porque no fundo do seu coração você sabe que Deus existe. Mas às vezes lá atrás, você ouviu um chamado de Deus, às vezes lá atrás você ouviu a voz de Deus, às vezes lá atrás, inclusive num culto, num congresso, num acampamento de carnaval, você foi lá para frente, se ajoelhou, se comprometeu com Deus, mas não levou à frente. Às vezes a vida andou, às vezes você casou, as situações mudaram, você mudou de cidade. Eu não estou aqui para te condenar. Pelo contrário, eu estou aqui para dizer que aquele compromisso ainda é válido. Eu estou aqui para dizer para você que Deus tem esse contrato que não foi rasgado, que você precisa voltar da onde você parou e começar de novo, agora se sujeitando a Deus,
no ritmo de Deus. Por quê? Porque Jesus está no trono. E Jesus está no trono exatamente por causa da obediência. Se você quiser parar de patinar na vida, assumir a sua posição de origem, sujeite-se a Deus em nome de Jesus. Sujeite-se. Deus, eu sei o que o Senhor me pediu. E nessa noite, eu quero me sujeitar ao Senhor. Estou fazendo as coisas do meu jeito e só estou quebrando a cara. Eu quero fazer do seu jeito, comprometido contigo. É uma noite muito séria. É a noite da ceia do Senhor. Mas muito mais do que o momento da ceia, é o momento do seu compromisso com Deus. Se você, nessa noite, quer voltar da onde você parou, agora com mais seriedade, não fazendo do seu jeito, mas do jeito de Deus. Se você quer se sujeitar a Deus, levante a sua mão que eu quero orar por você.